Então, meus irmãos, por favor, abram a palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 4. Depois da ministração da palavra, o louvor irá também louvar o Senhor com toda a igreja. Efésios, capítulo de número 5, por favor. Nós temos um tema para ministrar, para deixar uma reflexão essa noite aos nossos corações, tá? O tema da nossa reflexão essa noite é: a Páscoa me faz. Eu disse: a Páscoa me faz. A Páscoa me faz. Efésios, capítulo de número 5. Quem achou, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: eu também vou. Por favor. A irmã Cat está me socorrendo aqui. E ainda há pouco eu tomei um remédio. Aí pensa aí que agora que eu estou querendo essa água. Obrigado, irmã Cat. Obrigado. Como a irmã já é casada, graças a Deus o marido é só seu. Glória a Deus. Então, leamos o texto, por favor. Capítulo 5 de Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Eu vou pedir para a igreja repetir a leitura do versículo 1 e 2. Do 1 e o 2. Nós vamos recomeçar. Efésios 5, 1. É um delay, né? Faz parte. Vamos lá, 1, 2, 3. Sede, pois, 2. Amém. Eu não posso deixar de cumprimentar também a irmã Vânia. Minha sogra chama de Vaninha, carinhosamente, lá de Lago da Pedra. Está aí com o Davi, que é nosso filho aqui da congregação. Sinta-se à vontade, tá, irmã Vaninha? Meus irmãos, nós estamos na segunda carta doutrinária. A primeira carta doutrinária, escrita por Paulo, é aos Romanos. Ele não estava em Roma, escreveu aos Romanos. A segunda carta doutrinária, irmã Gera, é essa carta. Carta aos Efésios. O interessante é que agora Paulo está em Roma e escreve aos irmãos de Éfeso. Paulo está encarcerado, como nós já falamos há uns 2 domingos. Paulo estava encarcerado. E Paulo, nesse momento de sua vida, já tinha passado por alguns percalços, algumas agruras difíceis, terríveis de serem vividas. Paulo já havia sido açoitado 195 vezes. Paulo já havia sido expulso de cidades. Paulo já tinha adoecido muitas vezes. Paulo já tinha sido encarcerado injustamente. Paulo já havia, inclusive, dado como morto, apedrejado. Paulo já havia também sofrido naufrágio. Paulo já tem uma história. Paulo tem uma carreira que ele estava caminhando. E nessa primeira prisão de Paulo em Roma, ele escreve aos irmãos de Éfeso. Essa carta doutrinária, ela é rica de 2 doutrinas bíblicas: a soteriologia, a doutrina de salvação, e também a eclesiologia. São 2 doutrinas riquíssimas para o nosso estudo, para crescer no conhecimento. O interessante é que essa carta, quando Paulo escreve, ele não escreve como escreveu aos irmãos de Corinto. Por algum problema na igreja ele escreveu. Ele não escreve como aos irmãos de Roma, como nenhuma outra igreja. A carta de Paulo aos irmãos de Éfeso é como se, podemos dizer que é uma carta de Deus para qualquer igreja em particular. Podemos dizer a carta de Paulo aos irmãos do Coafuma, ou a igreja em São Luís,
ou a igreja no Maranhão, ou a igreja no Brasil. Não obsta, Paulo, ele escreve um verdadeiro tratado teológico. Se aos irmãos de Roma, Paulo fala sobre o cristão, o pecado, sobre o corpo, a carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, ela tem uma particularidade porque ela não vai falar tanto disso. Ela até fala no capítulo 5, lá nos versículos, se eu não me engano, 10, ele vai até falar sobre obras da carne, apesar de não citar como o nome obras da carne, mas ele cita obras feitas pela carne. Mas Paulo já vem falar nesse texto, já como se o cristão estivesse sentado à direita de Cristo, para você ter uma noção. É como já se fosse o prêmio do que ele escreveu aos romanos. O prêmio de fugir do pecado, de não viver no mundo, de abster-se para viver com Deus. Essa carta de Éfeso é como se Paulo dissesse assim: olha, é um prêmio cumprir todas essas coisas. Há um prêmio espiritual para quem cumpre, para quem faz a vontade de Deus. Nós não comemoramos a Páscoa uma vez ao ano. Nós vivemos a Páscoa que é Cristo todos os dias, pois a Páscoa teve um novo significado para nós. Ela deixou de ser uma festa meramente judaica de passagem. Lembram em Êxodo, no capítulo de número 12, quando Deus instituiu a Páscoa aos judeus. Vocês vão lembrar que eles estavam como escravos há anos no Egito. Para ser bem sincero, 400 anos de escravidão, o povo estava sofrendo. O povo já estava, como se diz, um bom maranhense nas últimas. O povo estava vivendo os seus dias piores. E Deus deu a ordem a Moisés para que fosse até Faraó, para que o povo fosse livre. Eu não posso nem fazer uma introdução muito longa, mas não dá para falar de Páscoa sem falar de como ela começou. E nós sabemos que a verdadeira Páscoa começa quando Deus dá uma ordem a Moisés. Diz a ele: ó, vai até Faraó, para que o povo vá embora, para que ele liberte o meu povo. Faraó não obedeceu à voz de Deus. E Deus envia 10 pragas, 9 pragas foram enviadas. A 10ª, que foi o momento em que Deus instituiu a Páscoa, foi a praga dos primogênitos, onde morreram todos aqueles que abriram a madre, não interessa se de mulheres ou de animais. Morreram os primogênitos até mesmo dos filhos das vacas, morreram os primogênitos das ovelhas, de todo em qualquer animal. E a ordem de Deus era: Moisés, para todos aqueles que matarem um cordeiro, não era um carneiro velho, era um cordeiro de até 1 ano de idade, e o sangue desse cordeiro, ele precisa ser passado no umbral da porta. Para nós é como se fosse o portal, na parte superior do portal. O sangue fica no recipiente e é para pintar esse portal com este sangue. O corpo desse cordeiro, ele não deveria ter sido cozido, não era cozinhar. Muita gente nessa parte falha. Deus disse que este cordeiro teria que ser assado no forno. E além de ser assado no forno, ele não deveria ter sido cortado, como se normalmente assam animais. Algo que a gente quer comer no forno já vem normalmente cortado. Deus queria que fosse um animal inteiro, o cordeiro, inclusive com as suas vísceras. Não deveria ser tirado nada, exceto o couro. E esse animal deveria ser comido por eles com ervas amargosas e com vinho. Essa foi a Páscoa, que vem do Pessá, que significa passagem. O anjo da morte veio e toda a casa que tinha no umbral dela o sangue do cordeiro que foi morto, o anjo da morte passava por cima. Ele não entrava para matar os primogênitos. E foi por isso que nas casas do Egito, onde não tinha um sangue no umbral da porta, houve choro, houve tristeza, houve morte. Isso é a Páscoa. Era o livramento de Deus aos judeus. Mas o tempo passa e a Páscoa ganha um novo significado, onde não mais os primogênitos morrem, mas o unigênito do Pai morre. Onde Cristo, perfeito, sem cortes,
sem fraturas. Ele morre e o sangue dele não é passado no umbral da porta de ninguém. Mas todo aquele que crer neste sangue, que crer neste sacrifício, recebe o perdão. Este sangue lava as vestes espirituais. E este sangue muito mais, esse corpo deste cordeiro, muito mais do que nos alimenta fisicamente. Esse cordeiro nos alimenta espiritualmente. Porque ele nos libertou da escravidão no Egito. Éramos escravos libertos de Faraó. E pelo sangue do cordeiro, irmã Milene, fomos libertos por Cristo da escravidão do pecado. O mundo prega sobre liberdade, onde as pessoas podem fazer o que elas desejarem. E elas acham isso bonito. Isso é liberdade. Mas acabam sendo escravas de suas vontades. Livre não é aquele que faz o que quer. Livre de verdade é aquele que não faz, inclusive, o que quer. Isso tem a ver com liberdade e com libertação. A Páscoa que Jesus instituiu, ou melhor, deu um novo significado para nós. A Páscoa de Jesus. Nós vivemos neste sacrifício todos os dias. E celebramos a Páscoa todos os meses. Quem participa da Santa Ceia, quem já foi batizado em águas, todos os meses nós celebramos a Páscoa de Cristo Jesus. A Páscoa não consiste em coelhos, você sabe, consiste em cordeiros. A Páscoa não consiste em chocolate, ela foi na amarga cruz que Jesus suportou por nós. Só lembrar que, inclusive, Deus ordenou a Moisés, sobre a Páscoa, que os judeus deveriam comer segurando no cajado, simbolizando que logo logo eles iriam sair. Diz a Bíblia que eles não deveriam comer nus da cintura para cima, com as costas à mostra. A palavra de Deus diz, em Êxodo está escrito, que eles deveriam comer com os lombos cingidos, isto é, vestidos, que significava o quê? Preparo. Eu estou preparado para sair do Egito. Jesus cingiu os nossos lombos com as vestes espirituais, oh glória. Ele nos deu vestes brancas, mais alvas do que a neve. E nós estamos preparados para sair desse mundo que aqui é o Egito. Estamos preparados para sermos conduzidos por Ele para a morada eterna, para as mansões celestiais. Quem aqui está preparado para esse momento? Se você não está, se prepare, porque Jesus está voltando. E o tema da nossa ministração é sobre isso. O que a Páscoa me faz. Melhor, a Páscoa me faz. E Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, falando sobre isso, no capítulo 5, no versículo 1, que nós precisávamos imitar a Cristo. Não podemos esquecer que Éfeso era uma cidade pequena na Ásia Menor, mas tinha um grande centro comercial. Era pujante na área comercial. Tinha uma importância muito grande. Estava na costa do mar Egeu. Estava a 70 quilômetros de Esmirna. Era uma cidade muito importante. Se você lembrar, essa igreja era tão especial para Jesus, que uma das cartas do Apocalipse, das 7 cartas, quem já leu sabe, Jesus enviou uma carta à igreja de Éfeso. Era uma igreja muito importante e muito especial. Era uma igreja que vivia o Evangelho, mas que, infelizmente, hoje não existe mais nenhuma igreja em Éfeso. A cidade não existe mais, é uma vila pobre. Olha só como é o tempo. Gente, o tempo ou ele abençoa ou ele castiga. Hoje, Éfeso só é uma mera ruína, onde pouquíssimas pessoas moram e habitam. Foi importante, poderosa, rica, mas todo o seu poder se foi. E não tem ninguém, infelizmente, cumprindo o que o próprio Jesus ordenou ao anjo da igreja, escrevendo a carta, enviando uma mensagem ao anjo da igreja que estava em Éfeso. No capítulo 5 que nós lemos, Paulo mostra para os irmãos um alvo. E diz para os irmãos que nós vamos refletir sobre a Páscoa me faz. E o primeiro item que eu trago para nós está aqui no capítulo 5, no versículo 1, que é andar como Deus. Minha boca está secando, irmão, está querendo me parar aqui, peraí. A Páscoa me faz andar com Deus. Capítulo 5, versículo 1, está escrito:
Sede, pois, Paulo dizendo, imitadores de Cristo. Essa palavra imitar vem do grego e tem a ver e significa como mímicas. Existiam 3 ações poderosas de um orador naquela época. Claro, o conhecimento, a mímica e também os frutos, a parte prática da sua oratória, daquilo que se pregava. Então, Paulo está dizendo aos irmãos que nós devemos fazer mímicas. Como assim? Ele estava dizendo que eu tinha que imitar Deus. Fazer a mímica era se comportar como Deus. Aí alguém pode pensar, então quer dizer que a partir de agora eu vou ter poder de cura? Então a partir de agora eu serei onisciente? Não. Nós nunca conseguiremos imitar Deus na sua onisciência. Nós nunca conseguiremos imitar Deus na sua onipresença. Nós nunca conseguiremos imitar Deus no seu poder. Nunca conseguiremos imitar Deus na sua criação. Nunca conseguiremos imitar Deus também na sua redenção. Mas a Bíblia nos mostra, Paulo nos diz que nós precisamos ser imitadores, fazer mímicas. Sabe aquele negócio que você pensa assim, será que o que eu estou fazendo, se Jesus estivesse aqui, ele faria o mesmo? Sabe aquela sensação que você tem, será que o que eu estou vivendo, falando, pensando, os lugares que eu estou frequentando, será que Deus falaria o que eu estou falando, frequentando onde eu estou indo, conversando com quem eu tenho conversado, e o mesmo tema que eu tenho falado? Quando Paulo diz que eu tenho que imitar a Deus, ele ainda diz que nós temos que imitá-lo como filhos amados. Se somos filhos, Deus é pai, e todo filho repete o que acontece na sua casa. Toda criança, pedagogicamente falando, ela vai repetir o algo da sua casa, o algo do seu ciclo, quer familiar, quer escolar. Quando o seu filho aparece com uma novidade dentro de casa, você tem logo que tentar descobrir onde foi que ele ouviu, quem foi que disse. Porque a criança, ela não vai criar nada, a criança, ela só repete. E essa criança vira um adulto que também repete. É por isso que existem os sotaques. Se não existisse imitação, se não existisse uma reprodução de comportamento igual do outro, porque o ser humano se imita. É só você pegar aí a certidão de nascimento de quem nasce no Maranhão, os nomes são peculiares. De quem nasce no Brasil, os nomes são praticamente iguais. Aí pegue as pessoas que nascem na Rússia, por favor. Lá não tem nenhum Tassis, lá não tem nenhum João. Na Rússia não tem Pedro, como nos nossos nomes. Mas os nomes lá são iguais. Todo mundo já viu aqueles nomes Visgokdis, aqueles nomes. Aí agora me vem só quem tem nome de jogador de futebol aqui, né? Da mesma forma, os franceses. É normal as pessoas se imitarem. É normal o ser humano imitar o outro. E essa particularidade até organiza, porque eu não posso dizer divide a sociedade. Você consegue ver grupos de quem é góticos, como eles se vestem. Você consegue ver grupos de pessoas que se vestem de uma forma social, sensual. Elas vão se vestir de uma maneira igual. Se você for ver, quem frequenta um baile funk em São Paulo, eles estão vestidos de uma forma igual. É semelhante, porque as pessoas se imitam. É normal. Por mais autêntico que alguém seja, ela vai imitar alguém em algum momento. É impossível alguém ser 100% autêntico e imitar moda toda hora. Todos nós, uma hora, vamos imitar as pessoas que estão no nosso ciclo. E é por isso que Paulo diz, Deus é pai, nós somos filhos e nós precisamos imitar o nosso pai. Nós precisamos agir como se fôssemos Deus. E eu repito, não estou falando em onisciência, não estou falando em poder, eu não estou falando em ações, mas eu estou falando em comportamento. E quando eu imito Deus, eu estou imitando um ser que é santo. Estou imitando um ser que é luz. E porque Ele é Pai e Ele é luz, eu também preciso andar na luz. Se eu imito Deus, que é um ser sobrenatural, que também é verdadeiro, pois eu também preciso ser verdadeiro, também preciso ter a verdade. Paulo disse aos irmãos, vocês precisam imitar a Deus. Não dá para destoar da imitação.
precisa ser uma imitação fidedigna. E isso tem a ver com o nosso comportamento no dia a dia. Não adianta eu dizer que eu sou crente e os meus frutos não fazem, ou não falam, ou não gritam. Não adianta eu postar que sou crente. Não adianta eu fingir que eu sou crente para enganar o pastor, o pai, a mãe, seja lá quem for. O crente de verdade se comporta como um cristão de verdade e se comporta como Deus. Porque Paulo disse: sede imitadores de Deus. Em outro momento Paulo fala: sede meus imitadores. Ele chegou num nível de maturidade espiritual tão grande, ele chegou no nível de uma fé fincada em Deus tão forte, que ele pôde dizer: me imitem, porque Paulo estava vazio de si mesmo e cheio de Deus. Alguém pode dizer: como é que pode alguém dizer me imitem? Um homem transformado pela palavra de Deus, ele transforma a sua vida, ele transforma o seu tempo, ele transforma a sua localidade. Paulo não estava cheio de si, pelo contrário, alguém para imitar a Deus precisa esvaziar-se de si. É impossível imitar a Deus cheio de si próprio. É impossível imitar a Deus sendo um egoísta. Paulo me deixa bem claro: imitem a Deus. Ah, meu irmão, o evangelho de verdade não é brincadeira. Evangelho de verdade é coisa séria. Exige de mim mudança de comportamento. Imite a Deus. E eu sei que é a parte que muita gente não gosta de ouvir. Eu não estou falando necessariamente dos irmãos que estão me ouvindo no momento, ou de quem porventura esteja acompanhando esse culto e a ministração nessa live. Mas um evangelho autêntico, bíblico, ele vai produzir bons frutos na vida de alguém. Um evangelho cheio de Deus esvazia o homem. O evangelho cheio de Deus, o homem sai do centro e Cristo está no centro. Pois o evangelho bíblico e verdadeiro, ele tem que ser cristocêntrico. Ele não pode ser humano, ele não pode ser embasado, apoiado, escorado, não. A Páscoa me faz andar como Deus. Jesus me faz andar como Deus. Nós temos a oportunidade de refletir se de fato estamos cumprindo com a nossa missão como cristão, se nós estamos imitando Deus ou não. Se você for fazer algo amanhã e você lembrar que Jesus não faria o que você vai fazer, eu te dou um conselho pela palavra: não faça. Mas se você tem consciência do que pode fazer amanhã ou depois desse culto, que o que você vai fazer, Jesus também pode fazer, eu digo para ti, sem medo, faça. Porque eu quero estar aonde Deus está. Aonde o meu Deus não entra, eu saio. E eu sei que falar isso, irmão Góes, em uma sociedade relativista, vazia de Deus. Em nossos dias as pessoas se importam até com o nome escrito em uma cédula: Deus seja louvado. Arranquem, tirem. Não que Deus seria menos glorificado se tirar, não faz muita diferença para nós. Deus nunca tem sua glória diminuída por ninguém. Mas o que esperar de uma sociedade que está cheia de si mesma? Cultuam o próprio corpo, e eu não estou falando de saúde. Cultuam os templos, cultuam personalidades, cultuam sistemas, cultuam pessoas. Uma sociedade que relativiza o conhecimento de Deus, que acha que não precisa de Deus. Ela não sente a necessidade de andar como Deus andaria. Uma sociedade que não tem a necessidade de um Salvador, que uns até preferem acreditar. Eu até penso, eu peguei uma vez um Uber e eu fiz questão de, eu sempre gosto de conversar, porque para mim é um campo missionário.
E uma das pessoas que me conversou comigo me atendeu e disse: eu até creio que exista um ser superior. E eu não vou falar que religião é essa, que corrente teológica é essa, que quer tornar híbrido essa corrente com o teológico, com o divino. Não consegue. Eu até creio que possa existir um ser superior, mas eu não posso falar quem é ele. Eu não vou conseguir saber quem é ele. A Bíblia não faz isso comigo. A Bíblia revela Deus para mim. Eu não estou cego no mundo. Eu não estou amordaçado. Eu não estou com os olhos vendados. Eu não estou como alguém que não enxerga no escuro. A Bíblia me diz quem é Deus. A Bíblia revela Deus para mim, para você. A Bíblia mostra quem é o Pai. A Bíblia mostra quem é o Filho. A Bíblia mostra quem é o Espírito Santo de Deus. A sociedade pode não querer saber quem é Deus, mas eu me importo em servir a Deus, que é muito mais saber quem é Ele. A sociedade dos nossos dias pode rejeitar o conhecimento de Deus. O próprio salmista disse: o homem ímpio diz no seu coração, não há Deus. Ele pode negá-lo. Ele pode achar ou crer que ele não existe. E boa parte desses que se abstêm do crer em Deus faz questão de querer provar que Deus não existe. Se Deus é uma personalidade tão irrelevante, porque alguém faz questão de provar de que ele não existe? Se Deus é algo tão irrelevante para alguém, por que fazer questão de provar que ele não existe? Não. Deus existe. Deus existe. Para você descobrir quem é Deus, você tem que se relacionar com Deus. Para você descobrir quem é o Senhor, você tem que provar quem é o Senhor. Quando eu digo provar, é relacionar, é viver, é estar perto, é ladear, é pedir: Senhor, me fala, me direciona, me ajuda, me fortalece, tem misericórdia de mim. É relacionamento. Quando você passa a se relacionar com Deus, você percebe, Ele existe e não é mentira de papai. Essa descoberta eu mesmo tive que fazer. Eu mesmo fui procurar Deus. Deus, revele para mim. Eu quero muito mais saber que o Senhor existe através da minha mãe, do meu avô, ou de alguém que possa me ensinar. Mostre o Senhor para mim, que é um Senhor. Não que o Senhor é obrigado, o Senhor não é obrigado a fazer nada, mas eu quero me relacionar. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor está vendo minha sinceridade. Eu não estou sendo insolente, eu não estou duvidando da sua presença. Eu só quero pedir que o Senhor se relacione comigo. Eu não quero chegar no culto e ficar mecânico. Eu não quero abrir a Bíblia de uma forma mecânica. Eu quero me relacionar com o Senhor. Minha vida mudou desde quando eu disse que eu queria me relacionar com Deus. Por quê? Deus passou a se relacionar comigo. Como é que alguém pode ouvir a voz de Deus se não tiver comunhão com Ele, irmã? Como? Para você ouvir a voz de Deus, você tem que desenvolver comunhão. Irmão, eu preciso correr. Só estou no primeiro tópico, mas já vou logo para os outros dois. A Páscoa me faz andar com Deus. E o versículo 2, a Páscoa me faz amar como Deus. Olha o que diz o texto: andai em amor como também Cristo amou. Eita, irmão, falar de amor para quem não consegue tolerar a religião do outro. Falar de amor para quem não consegue tolerar a escolha de alguém. Falar de amor quem não consegue respeitar o mínimo. Porque os nossos dias prega-se muito sobre tolerância, mas algumas tolerâncias, todas não. Se você for falar de tolerância, um grupo é taxado de intolerante, que alguns até realmente são, mas todos não. Todos não são. E são as mesmas pessoas que por vezes tentam calar a nossa voz. Mas a Páscoa me faz amar como Deus. Amor para um cristão que cumpre a palavra é uma regra de vida, não é uma opção. O amor para quem cumpre o Evangelho é o sentimento que move ações, e não ações que movem sentimento. Quem serve Jesus de verdade não é movido pelo elogio,
Não é movido pelo, o irmão nem agradeceu, ou a vizinha nem me agradeceu. Nós não somos movidos pelo elogio. Quem vive o evangelho de verdade é movido pelo amor verdadeiro. Não precisa nem que a pessoa agradeça. Eu não estou dizendo que você tem que ser mal educado. Eu só estou dizendo que nós não somos movidos. A força motriz do cristão não é o elogio, não é, muito obrigado, eu estava precisando disso. A nossa força motriz é o amor. Nós não fazemos porque alguém vai parabenizar. Nós não pregamos porque alguém vai elogiar. Nós não louvamos porque alguém vai dizer que música, que voz, que melodia. Não. Nós fazemos porque amamos. O amor nos leva a fazer. O amor por Deus nos faz amar quem não merece. O amor por Deus, o amor pela obra, o amor de Deus em nós nos faz amar até que a gente pensa que não deveria ser amado. Por que eu digo a gente pensa? Porque nós mesmos não merecemos ser amados, mas Ele nos amou. Por isso que temos que amar como Deus. O amor que move, ele gera, repito, o amor que existe, o amor que move, ele é um gerador. Um amor não é só um sentimento, ele vai gerar uma ação. Desconfie de pessoas que só amam com palavras, porque palavras podem enganar, palavras podem mentir. Mudança de alguém não está no que ela diz, está em como ela vive. Mudança verdadeira não tem a ver com o que eu posto, tem a ver com quem eu sou, na minha essência, no meu evangelho, naquilo que eu digo viver. O amor é um gerador de perdão. É impossível existir perdão sem haver primeiro amor. Quando existe amor, vai haver perdão. A Páscoa me faz amar como Deus. Não merecia, mas Deus me amou. João 3,16 revela esse amor. Eu não sou digno, não era, não sou e nunca serei. Mas mesmo assim, Deus nos amou de uma forma impossível de ser explicada, irmã Ana Clara. Mas Ele nos amou e se entregou na cruz do Calvário por nós. A Páscoa me faz amar como Deus. Eu não sei o que te faz vir aqui essa noite, mas eu tenho uma mensagem de Deus, não é minha. A palavra não é minha. A palavra é de Deus. Se você ama como Cristo ama, e se você sabe e vive a verdadeira Páscoa que é Jesus, você precisa gerar amor no teu coração. Você precisa gerar perdão no teu coração. Amor não tem que ser uma palavra escrita num livro. Amor tem que ser um ideal. Tem que ser plataforma. Tem que ser combustível. E amor vai gerar perdão. Evangelho de verdade não tem a ver com enriquecer ninguém. O evangelho de verdade tem a ver com amor. O amor de Deus por mim, que gera o meu amor pelo meu próximo. Você está recebendo a palavra? Se não, deveria. Vamos lá, no versículo de número 2, para encerrar. Os irmãos vão louvar Deus com louvor. O texto nos diz, continua na verdade: andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou. A Páscoa me faz andar como Deus, amar como Deus e sacrificar para Deus. O texto está mostrando como foi que Cristo fez. Ele se entregou como oferta, como sacrifício. Essa palavra sacrifício no latim tem a ver como, de fato, um ofício sagrado.
O sacrifício, à luz da Bíblia, tem a ver com vítima. Essa vítima, ela poderia ser involuntária, como uns animais. Se você chegasse para um animal, ele não ia te entender porque ele é racional. Mas o sacrifício, quando é direcionado a Cristo, ele tem outra conotação. Pois ele é uma vítima perfeita, racional, humana, divino. A Páscoa me faz sacrificar para Deus, viver para Deus. O capítulo 12 de Romanos, Paulo diz: meus irmãos, eu rogo a vocês, pelo amor de Deus, isto é, pela compaixão do Pai, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Paulo não está fazendo apologia ao autoextermínio, ele está falando de sacrifício vivo. Você tem que estar vivo para viver o propósito de Deus. Você tem que estar vivo para viver o chamado de Deus. Você tem que estar vivo para sacrificar o seu eu a Deus. Paulo diz que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. E ele vem, que é o vosso culto racional. Nós não nos sacrificamos de maneira irracional. Eu tenho total consciência da decisão que eu fiz, de morrer para o mundo e viver para Deus, de abrir mão do meu eu, da vida de pecado que eu poderia ter, e você também, para viver para o Senhor. Isto é sacrifício voluntário. Quando eu entendo que a Páscoa, ela representa sacrifício, e que eu fui beneficiado por ele, irmão Fábio, eu mesmo me inclino a ser sacrifício vivo ao Senhor. Paulo disse que Cristo é uma oferta. Não existe oferta forçada, isso aí não é oferta. A oferta, ela flui do coração de quem quer fazer. E eu te digo, a maior oferta que você pode fazer não está em uma bolsa de valores, não está guardada em um banco, não está na garagem da sua casa, ou em uma chave que você possa entrar. A maior oferta que você pode fazer está bem aí na tua consciência, você ser uma oferta. E que do jeito que ele entregou por você na cruz do Calvário, chegou a minha vez de me entregar para ele, abrir mão do que o pecado pode causar, de que sensações prazerosas, temporárias, eu posso viver, para em sacrifício vivo servi-lo e ter uma alegria que não terá fim. É totalmente paradoxal a vida de renúncia aqui, para deixar de lado prazeres daqui, olhando para o porvir, para o futuro, para viver para o Senhor. Isso é o que a Páscoa me faz. Andar como Deus, amar como Deus, sacrificar para Deus. Se você ainda não tomou decisão, tome hoje. E não é por indução, nem por osmose, nem por obrigação. Paulo disse, melhor, a Bíblia diz que tem que ser do seu coração, da sua vontade própria, da sua mente, da sua total racionalização de quem de fato é Cristo. Que Deus abençoe e nos guarde no seu amor. Os irmãos vão louvar, em seguida nós vamos fazer o apelo.